Meu amigo vascaíno, após a atuação pífia de ontem, a diretoria realmente adota uma postura covarde, não vem a público para se manifestar, irrita o torcedor do Vasco e pede por reforço. A gente vai falar muito sobre algumas coisas que estão acontecendo aí internamente do Vasco da Gama, que, olha, acho eu que nem um clube de várzea aconteceria. E o Pequim precisa vir dar uma resposta do torcedor Cruz Maltino sobre vários assuntos aqui que a gente vai abordar. Pois bem, eu peço a você que está descontente com o atual momento no qual o Vasco da Gama vivencia, para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo, porque é muito importante o que a gente vai falar aqui. Pessoal, ontem, mais uma vergonha. Segundo jogo consecutivo do Vasco da Gama, que o Vasco não entrou em campo para poder jogar. É preocupante, porque o Vasco, contra o Volta Redonda, já tinha demonstrado um futebol pífio. E o Vasco está com os mesmos problemas do ano passado. Um condicionamento físico ridículo. O Vasco tem que mudar esse preparador físico. Ontem o Vasco jogou 20 minutos, depois o Vasco morreu. Foi uma presa muito fácil aí para um Fluminense que colocou o coração ali na ponta dos pés. O Vasco simplesmente, cara, uma preparação física ridícula. Dia 6 de fevereiro e alguns jogadores mortos dentro de campo. A gente já tinha percebido isso no jogo contra a equipe do Volta Redonda. Chegou a hora do Vasco rever alguns conceitos aí, porque tem jogador que continua onerando a folha do Vasco. Talvez a gente tenha que repensar essa situação do João Vitor. O João Vitor é um jogador que ganha R$ 910 mil por mês. De repente, é até mais barato você rescindir com um cara desse. A mesma coisa é a situação aí do Paê, certo? Quando a gente espera, o Paê ganha R$ 1,5 milhão por mês, tem e precisa demonstrar um futebol melhor. O Vasco deveria repensar essa situação aí de simplesmente renovar com o Paê. E a gente precisa ver essa situação do Felipe Coutinho, que inclusive é dúvida para o jogo de segunda-feira contra o Sampaio Corrêa. Eu não sei se a preparação física está muito forçada no Felipe Coutinho, mas fato é que o Felipe Coutinho, mais uma vez, sentiu o adutor da coxa. Meus amigos, é muita bagunça dentro e fora de campo. Um time que possui os mesmos problemas, repito, do ano passado. Pedrinho sabe que a gente precisa de zagueiro. O Vasco contratou muito mal para a zaga. O Pedrinho precisa explicar por que o Maurício Lemos, que foi um jogador que foi contratado para ganhar R$ 700 mil, está há um mês fora. Ele tem que vir a público, por mais que o Capasso
não seja esse atleta todo, qual é da sacanagem do Capasso ficar encostado? Porque o Capasso hoje, enquanto não chega um novo zagueiro, tem vaga sim nesse plantel do Vasco. O rapaz lá, o Lucas Oliveira, é limitado. O João Vitor não joga nada para ser titular do Vasco da Gama. E é uma vergonha. É uma vergonha a gente estar com um mês de janela aberto aí. O trabalho do Marcelo Santana é pífio desde o ano passado. Um dos piores executivos de futebol que passou aqui pelo Vasco. Se não o pior aí de todos os tempos, tá? Porque está sim com dinheiro para poder contratar. O Vasco da Gama está com todas as execuções aí suspensas, tá? Todo o dinheiro que está sendo destinado ao futebol, com venda de jogador e também com cota de TV, é para investimento no futebol. Eles são atabalhoados, eles não conseguem contratar. O Vasco não pode estar no dia 6 de fevereiro à procura de pontas. Teve gente ontem que achou ruim a atitude do Carille de colocar 4 volantes. O Carille tinha que colocar, porque se o Vasco entra ali em campo com Maxime Domingues, Jean David, com Alex Teixeira, que é um ex-atleta, por falar em ex-atleta, o Souza também está ali no banco, é um ex-atleta de futebol, amigo, seria muito pior. Então, nada restava senão fechar a casinha ali mesmo. Agora, o seu Pedrinho ele tem que vir a público para poder falar, tem que ter uma postura de presidente de futebol. E, amigo, não é só dentro de campo, não. O Pedrinho fez muitas promessas na campanha política dele. Está sentado nessa situação de ter tirado a 777 Parques, de ter trago o Coutinho. E está sentado nisso até hoje. E verdadeiramente, não houve punição para o Jorge Salgado. Ele falou que ia abrir o contrato. Ele também disse que teria um investimento de Solamáquia. Colocou data para a reforma de São Januário. O potencial construtivo não foi vendido. Ainda acha certo restringir as pessoas nas redes sociais quando vão cobrar ele. E eu já tomei conhecimento que provavelmente não estará sexta-feira na CBF. Deve mandar o Carlos Amoedo, né? Marcelo Santana lá para a CBF, para fugir das câmeras. Então, assim, tem essa situação dessa suposta reunião com o Grego. Eu entendo que o Vasco, na mão dessas pessoas, não podem ficar. Não tem a mínima chance do Vasco ficar na mão desse grupo aí do Pedrinho, porque a gente está servindo chacota, tá? Entre esses caras ficarem no Vasco da Gama e o Vasco ter expectativa de dias melhores, que o Vasco tenha dias melhores. Agora ele tem que vir a público para confirmar se essa notícia é verdadeira, certo? E, cara, essas negociações aí, ele tem que explicar por que está demorado. Por que ele ainda não respondeu o Santos, situação do esforço, para a vinda do Soteldo. Até o Lloyd Augusto, eles são tartaruga para poder trazer. E chegou ao ponto aí, que é o seguinte, meu irmão, ou gasta, né? Ou gasta, traz jogador para resolver, porque
Porque se o Vasco começar o campeonato brasileiro com esse time aí, vai passar sufoco, vai passar vergonha. Tá muito devagar, tem que parar de administrar o Vasco aí por e-mail, por WhatsApp e botar a mão na massa, porque tá difícil. Agradeço aí e a torcida também cobrar. Agradeço aí pela atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.